Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar, então, a nossa aula com correção das atividades, ok? Atividade do dia 17 e atividade do dia 24. Então, peço que todos preparem os cadernos e vamos ver as correções, tá? Vou comentar, então, questão por questão. Então, página 237, exercício do dia 17, ok? Questão 4. Falta luz em casa e sua mãe e seu pai fizeram uma brincadeira que aparece na figura, que é uma criança fazendo sombra com as mãos. Sim? De que elas brincaram, que propriedade da luz permite que essa brincadeira seja feita? Então, eles fizeram uma sombra e a propriedade da luz é a propagação retilínea da luz, que é que a luz vai em linha reta. Quando ela encontra algum obstáculo que ela é opaca, então nós teremos a formação das sombras, ok? Questão 8, página 237. Antes da gente entrar nessa questão, eu quero fazer uma observação. Tiveram duas alunas que me procuraram porque elas não estavam com o livro, tá? Elas estavam na casa de outras pessoas e não tinham levado o livro. A pessoa inteligente que vos fala mandou uma foto, só que ela esqueceu que tinha uma continuação da questão do lado, tá? E não mandou. Então, meninas, eu peço que vocês prestem atenção. Bom, todo mundo vamos corrigir junto. Em seu caderno, copie apenas as alternativas verdadeiras. Eu coloquei todas. As que estão verdadeiras, eu coloquei em vermelho. E as outras nós vamos comentar para saber o que está errado. Bom, vamos lá. Quando um raio de luz incide sobre um espelho, o ângulo de reflexão é maior que a incidência? Não. O ângulo de reflexão é o mesmo, tá bom? Essa mudança de ângulo a gente vai ter na reflexão difusa, ok? Não na regular. Próximo. B. Os espelhos planos fornecem imagens virtuais dos objetos? Correto. C. A reflexão difusa ocorre em superfícies polidas e refletoras? Não, tá errado. A reflexão difusa ela vai ocorrer quando nós temos superfícies irregulares, ok? A difusão, a reflexão, desculpa, que ocorre em lugares polidos, objetos polidos, é a reflexão regular, ok? D. O espelho convexo podem ser usados para ampliar o campo de visão? Correto. Olha só, ele não está falando que vai aumentar a imagem, vai aumentar o ângulo de visão, vai aumentar a sua visão. Então, está correto. E. Os espelhos côncavos podem ser usados para fornecer imagens ampliadas. Então, o objeto vai parecer maior. Sim, correto. F. O principal fenômeno que ocorre quando os raios de luz atravessam uma lente é reflexão? Não, a gente viu na última aula. É a refração, ok? Por isso está errado. G. A superfície espelhada de um espelho côncavo assemelha-se à superfície externa de uma colher. Trouxe uma colher. Olha só. Quando a gente tem a região externa da colher, nós temos um espelho, olha só, aqui, ó. Nós temos um espelho convexo, não côncavo. Isso está errado. Enquanto a do espelho convexo se assemelha à superfície interna da colher, não. A região interna vai ser um espelho côncavo, ok? Então, aqui nós temos a colher. Do lado interno, dentro da colher, é um espelho côncavo. Do lado externo, é um espelho convexo. Tá? Ele só inverter, por isso está errado. Beleza? H. A refração da luz explica por que um lápis parece quebrado quando parcialmente mergulhado na água. Certinho, isso mesmo. A gente até fez um exercício, né? Que tinha um desenho. E a velocidade da luz não muda quando ela passa do ar para a água. Errado, a velocidade da luz vai diminuir, ok? J. O centro da lente convergente é mais grosso do que a borda, ocorrendo o contrário nas lentes divergentes? Ok. K. A lupa é uma lente. Não, a lupa é uma lente convergente. Eu devo ter errado aí na digitação. Que pode fornecer imagens ampliadas dos objetos? Ok. L.
O microscópio óptico possui lentes convergentes que fornecem imagens ampliadas de pequenos objetos? Show! N. Os telescópios ampliam as imagens de objetos muito distantes? Correto também. Bom, então as corretas são D, D, E, H, J, K, L e M. Beleza? Próxima. Página 239, que tinha um texto, né? Um trecho de um texto e as questões. Leia o trecho a seguir extraído de O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco, e depois responda as questões em seu caderno. Então, o que estava falando nesse texto? Que dispositivo é descrito no texto? Ele vai se referir a um óculos, ok? Em que se baseia o seu funcionamento? Em lentes que aumentam ou focam as imagens. Ou quem colocou também em refração da luz, ok. Bom, segundo texto, porque vemos os objetos, tinha um textinho, e aí vem as questões. Leia o texto abaixo e depois responda as questões no caderno. No texto aparecem dois tipos de corpos, corpos luminosos e corpos iluminados. Então, corpos luminosos são aqueles que vão produzir a própria luz. E corpos Corpos luminosos, tá certo, são aqueles que vão produzir a própria luz. E corpos iluminados são aqueles que vão refletir a luz dos corpos primários, ok? Quais os exemplos correspondem a cada uma dessas categorias? Corpos luminosos, o Sol e outras estrelas, lâmpada e vela, lanterna. Corpos iluminados, todos os outros que foram mencionados, ok? Quem colocou o nome também dos corpos? Show. B. No texto aparecem três tipos de corpos: corpos opacos, translúcidos e transparentes. Cite alguns exemplos de cada um desses corpos. Ok? Então, aqui os meus. Corpos opacos: paredes, planetas, satélites e a maioria dos objetos que vemos, que a luz não é capaz de ultrapassar. Ok? Corpo translúcido: vidro que permite uma visão sem nitidez através deles. Ok? Que é aquele que a luz vai passar parcialmente. Corpos transparentes: óculos, vidros de vitrine, lente, água, ar. É tudo aquilo que a luz consegue ultrapassar 100% na sua totalidade. Okay? A reflexão, que nos permite ver os objetos, é uma reflexão especular ou difusa? Então, a maior parte das reflexões que nós enxergamos durante o nosso dia a dia, nosso cotidiano, é uma reflexão difusa. Lembra, reflexão regular a gente só vai ter em materiais polidos e espelho. Todo o resto é reflexão difusa, ok? Lista do dia 24, que também foi do livro, né? Então, vamos lá. Questão número 5. No caderno, identifica o que está acontecendo com os raios luminosos em cada figura abaixo. Aí tem as figuras. Letra A, uma reflexão regular, porque o ângulo é idêntico mesmo, tá? Não tem modificação. B, reflexão difusa, ok? E a C, uma refração, que nós temos um lápis dentro da água. Okay? 7. Se uma pessoa for pegar um peixe com arpão, ele deve tirar o arpão. Ele deve atirar o arpão na posição em que vê o peixe, mais acima, mais abaixo. Justifique sua resposta no caderno. Então, ele deve atirar sempre mais abaixo. Por quê? Porque é igual aquele lance da piscina. Lembra que eu dei o exemplo da piscina? A gente sempre acha que a piscina ela é mais rasa devido à refração da luz. Então, quem vai usar o arpão sempre deve lançar o arpão mais abaixo do que ele está vendo, devido ao processo de refração. Ok? Página 238, exercício 8. Por que o letreiro que identificam ambulâncias e outros veículos de emergência situados na frente do veículo são escritos ao contrário? Aí tem a figurinha de uma ambulância. Por que isso ocorre? Vamos lá. Na hora que o motorista está dirigindo, ele vai ver a ambulância porque ele escuta. Então, ele sempre vai ver a ambulância no retrovisor. O que o retrovisor vai fazer? Vai inverter. Então, ele tem que escrever ao contrário, para quando o motorista que estiver no trânsito olhar o retrovisor,
vai estar da forma correta. Então, ele vai identificar que aquilo lá é um carro de polícia, uma ambulância e vai abrir caminho, tá bom? A gente vê isso geralmente quando ela está parada, e sempre na frente. O de lado e de trás sempre pode estar escrito corretamente, tá? Porque o que o motorista vê no retrovisor é sempre o lado da frente do veículo, ok? Aí eu pedi para vocês lerem, né, a página 223, que vai ter a explicação da formação do arco-íris, e responder as questões. Como o arco-íris é formado? Na formação do arco-íris, a luz é refratada ao entrar na gota de água, então vai sofrer o processo de refração. Reflete-se e sai, sofrendo sempre um desvio na trajetória ao mudar do meio, tá? Então, nós temos a gota de água à luz do sol, por isso que a gente precisa de água, chuva, né? Durante a formação do arco-íris, ou então umidade, que são gotículas de água que ficam no ar. Porque a luz solar vai bater na gota, vai sofrer um desvio e vai se refletir naquela cor. Lembra que a luz do sol, ela possui todas as cores, tá? Por isso que nós temos a formação do arco-íris. Porque o arco-íris, a cor vermelha aparece em cima e a violeta abaixo. Lá no seu livro tem um desenho sobre isso, né? Porque a cor vermelha, ela sofre um desvio menor e a violeta um desvio maior ao atravessarem essa gota de água. Beleza? E pedir para vocês fazerem uma pesquisa e explicar o funcionamento de uma máquina fotográfica. Também tinha lá no livro, tá? Então, essa aqui foi a minha. Podemos simplificar uma máquina fotográfica como sendo basicamente uma câmera escura, tá? De orifício, porém no lugar do orifício é colocada uma lente convergente, por isso que nós conseguimos dar o zoom, tá? Ou seja, uma lente que converge para um único ponto de raio de luz que por ela atravessa. Então, é o único lugar que nós vamos ter a entrada de luz. Okay? Na fase oposta, a lente está fixada em filme fotográfico, que ele é sensível à luz. Então, quando a luz entra e tem acesso a esse filme fotográfico, a gente vai ter a formação da imagem. E aí a gente vai ter a foto. Beleza? Então, a máquina nada mais é do que uma câmera escura com um orifício onde a gente vai ter a entrada de luz. Quando nós temos a entrada de luz, há uma sensibilidade, né, desse filme fotográfico, que nós vamos ter a formação das imagens, que é semelhante ao que ocorre nos nossos olhos, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Bom, então é isso, atividade bem tranquila, tá? Aí, agora, na aula de hoje, nós não teremos vídeo. Por quê? Nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que foi dado. Então, eu estou mandando para vocês, tá? Uma revisão de todo o conteúdo. Vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção, copiem essa atividade no caderno e respondam. Onde vocês podem pesquisar? Tem lá no livro, eu vou passar as páginas para vocês, tá? Lá no grupo. Tem lá no livro e também tem na apostila. Quem tem a apostila, eu vou passar as páginas direitinho lá para vocês no grupo, tá? Então, a revisão de todo o conteúdo que nós vemos sobre luz. Bom? E aí, aí vocês vão fazer, copiar as questões, responder e mandar no meu e-mail. Na próxima aula, nós vamos fazer um encontro no Zoom para tirar todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Bom? Então, boa atividade. Qualquer dúvida, me pergunte lá no grupo. Bom? Beijo e tchau, tchau.